Olá, eu sou o Raul, cofundador e CEO da Humans.com, e nós estamos aqui na YouLive Produtividade, essa nossa quarta YouLive. Esse é o nosso encontro quinzenal para falar sobre temas como produtividade, organização, liderança e gestão. Isso tudo com o objetivo de gerar mais qualidade de vida no trabalho para você e para sua empresa. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita, dá um like nesse vídeo, se inscreve ali, clica no sininho para você também receber as nossas notificações, para vocês saberem quando a gente está no ar. E siga também a gente nas redes sociais. O link das redes sociais a gente está colocando aqui na descrição. O tema de hoje é comunicação interna da empresa, né? Mais especificamente e-mail zero. Como acabar com os e-mails internos da sua empresa. E esse é um assunto que a gente fala com propriedade, né? Kelly, qual que foi a última vez que eu te mandei um e-mail? Olha, eu chutaria aí mais de um ano. Mais de um ano. E você sabe quando foi a última vez que você me mandou e-mail? Sabe porque você leu o roteiro, né? Mas Eu não sabia até ler o roteiro e fiquei chocada. Fazem 2 anos, né? Eu não consegui achar o último e-mail que eu mandei para Kelly, mas o último e-mail que eu recebi dela fazem 2 anos, quando a Humans nem estava no ar ainda. E foi um e-mail ali para falar sobre alguma questão de processo interno que estava salvando numa pasta do servidor, né? Tudo coisa que a gente não faz. Servidor ainda. Tudo é coisa que a gente não usa mais né? hoje, né? Então, 2 anos. E pensa o seguinte, a Kelly é minha sócia, a gente trabalha juntos em mais de 1000 projetos, né? Se pegar cada card aqui que a gente está juntos é muita coisa. E mesmo assim a gente não manda e-mails internos. Tem gente aqui da nossa equipe que desde que entrou aqui, já está aqui há um bom tempo com a gente, nunca mandou um e-mail com o e-mail da empresa. Até tem ali o e-mail ali, mas nunca mandou um e-mail. Você consegue imaginar isso, né? Dependendo de onde você vem, isso é algo extremamente fora do comum. E eu já passei por outras realidades também, e eu sei como dói, eu sei como é complicado essa questão dos e-mails. Então esse é um assunto que a gente vai ter uma boa conversa hoje, vai ser muito legal. Se você tem alguma pergunta relacionada a esse assunto, coloca aí no chat, a gente vai responder isso no final, a gente vai tentar responder as perguntas que colocarem ali. Se você tiver perguntas sobre outros assuntos, pode pôr também, mas a gente não vai responder aqui na live, só para não perder o foco aqui, então a gente vai responder ali no final as perguntas relacionadas a esse tema de comunicação e de como se livrar dos e-mails internos, pelo menos. Mas antes, vamos às nossas U-News. Kelly. Olá pessoal, sou a Kelly Campos, sócia aqui da Humans, e hoje eu vou compartilhar com vocês então novidades de lançamentos na plataforma, de funcionalidades e também algumas novidades sobre o aplicativo da Humans. Recentemente a gente teve algumas alterações suaves ali nos cards. Se você acompanha e usa bastante essa funcionalidade, você deve ter percebido. A gente melhorou um pouquinho a disposição de alguns elementos como o status do card, tanto nos fluxos quanto dentro da modal do card. Isso trouxe um pouquinho mais de destaque, valorizando o status que os cards têm dentro do seu ambiente de trabalho. Nós também fizemos uma atualização, tem uma notificação nova sendo enviada pela plataforma. Então, toda vez que um card é excluído, o criador do card, o líder do card e a equipe do card são notificados. Então, se você tem o hábito de excluir cards achando que ninguém vai saber disso, cuidado que agora todos vão ser notificados. E também teve uma atualização na automação de inserir a anotação no feed. Essa automação ela é exclusiva para quem utiliza o feed dos cards, que ele é enviado pro UAP Web e o UAP aplicativo. Então, o que essa automação faz? Ela envia uma mensagem automaticamente quando um card chega numa coluna do fluxo, e ela foi atualizada para que essa mensagem possa ser personalizada com alguns dados variáveis, como o nome do contato, o líder do card, e-mail do líder do card e algumas outras informações de data que podem te ajudar a personalizar a mensagem, tá bom? Em relação ao nosso aplicativo, na versão beta do aplicativo da Humans, a gente também teve alguns upgrades desde a nossa última live, né?
Agora é possível atualizar a posição dos cards nos fluxos através da aba de fluxos na modal do card no aplicativo. Parece muito complexo isso aqui, mas a gente ainda não tem a funcionalidade de fluxo, ela está sendo desenvolvida, então para facilitar agora esse processo de andamento dos cards nos fluxos, você pode fazer essa atualização de dentro do card. O menu também foi atualizado, ele está super bonito. Se você ainda não atualizou o aplicativo, se o menu está na versão antiga, dá um upgrade lá no seu app. Também foi implementado algumas correções de usabilidade no card para melhorar a experiência de vocês. E também agora as tarefas estão com um link vinculado aos cards da onde elas estão cadastradas. Então isso facilita também a abertura dos cards dentro da gestão pelo aplicativo. E eu queria lembrar vocês que para quem está utilizando o aplicativo na versão beta, a gente tem dentro do aplicativo um linkzinho para enviar feedback para a gente. Então envia para a gente como está sendo a experiência, se vocês estão encontrando algum problema ou se tem alguma funcionalidade que está fazendo muita falta e que vocês estão precisando demais, que isso tudo vai ajudar a gente a construir para vocês o melhor aplicativo de gestão e a gente precisa da ajuda de vocês para isso. Em relação ao nosso canal no YouTube, nós estamos com a série Kanban Digital, onde o Raul está explicando de uma maneira muito simples sobre o Kanban, né, essa metodologia ágil. Se você já ouviu falar, já utiliza ou tem interesse em implementar o Kanban na sua empresa, acompanhe essa série que está muito legal. Já tem o 4º episódio lançado no nosso canal e toda semana sai um vídeo novo. Acredito que são essas as YouNews de hoje. Então, vamos começar o nosso tema tão esperado da YouLive. Então vamos ao nosso tema, como acabar com os e-mails internos da sua empresa. Só contextualizando um pouquinho, contar uma historinha aí do que eu vivi há um tempo atrás. Para quem me conhece, para quem ainda não conhece também, é legal conhecer essa parte da minha história. Eu venho da área de engenharia, eu fui engenheiro de obra por 10 anos, gerenciei várias obras grandes. E quando eu trabalhava em obra, quando eu trabalhava em uma grande construtora brasileira, a gente tinha muito e-mail. A gente vivia com a caixa de e-mails lotada. Chegava ao ponto de, se desse 1 hora sem receber e-mail, né? Ficou ali, o último e-mail que eu recebi faz 1 hora, isso é um absurdo. A gente já ia conferir se estava tudo certo com o servidor de e-mail, se tinha algum problema acontecendo, porque isso não acontecia, ficar 1 hora sem receber e-mail. E era tudo e-mail que a gente precisava responder rápido, era tudo assim, uma loucura mesmo, era muito e-mail. Quando eu precisava encontrar uma informação importante, era um desespero, né? Porque ficava ali, em qual e-mail que isso está? Daí tentava buscar pelo título do e-mail alguma coisa que tinha a ver com aquilo que eu estava buscando e não tinha uma ordenação, não tinha nada organizado para isso. E muitas vezes eram e-mails muito importantes, porque a gente lidava com valores muito altos na obra, né? Tudo que é de obra é um valor muito alto. E aquilo vinha formando uma bola de neve, vinha ficando muito complicado, assim, né? Às vezes tinha, por exemplo, justificativa para um aditivo, uma prova que ia justificar que a gente estava fazendo a coisa certa, contratando o empreiteiro da forma correta, uma autorização de um gestor, uma autorização do pessoal do planejamento, alguma coisa que nos defendia em alguma situação complicada, e estava tudo lá no e-mail. E chegou, né? Como eu sempre fui um cara bem organizado, eu organizava tudo em pastas.
Daí eu colocava ali pastinha de cada assunto, tudo ali no webmail, porque se eu baixasse tudo isso para o computador era muito arriscado, porque obra é sempre um lugar de risco, de ser assaltado e coisa assim. Então eu salvava tudo no webmail. Então você tinha que construir um prédio e gerenciar os seus e-mails em pastinhas. E gerenciar os e-mails em pastinhas. Era um negócio assim, e isso era uma questão de sobrevivência também, né? Porque a gente dependia disso. Se caísse a internet, a obra parava. Um negócio desse nível. Eu sei que isso não é uma situação completamente isolada do que outras empresas, outros tipos de negócio vivem. A maioria das empresas tem toda a comunicação baseada ali. E aí chegou uma situação, eu estava ali tudo com pastinha, tal, organizando todos os e-mails importantes. Tinha ali uns 2.000 e-mails que, tipo, pode ser que eu nunca use na vida, mas pode ser que alguma coisa dê muito errado e eu precise disso aqui para ou me defender, ou defender a empresa diante de um empreiteiro, ou justificar um custo, ou salvar alguma negociação que eu tinha feito com o empreiteiro, tinha feito com o fornecedor, para que ele entregue aquilo que ele tinha prometido antes. Então, tipo, tinha várias coisas e cada uma delas tinha um significado financeiro para a empresa considerável. E aí um dia o cara da TI responsável pela empresa, né, todo mundo tinha as metas lá de reduzir custos, e daí o cara resolveu reduzir custos, ele resolveu reduzir, sei lá, uns duzentão por obra, mais ou menos, uns R$200, e aí ele limpou todos os e-mails antigos. Esses e-mails ninguém está usando mesmo, limpou tudo. E aí, imagine, a obra que eu tocava tinha um valor de mais de R$100 milhões, era o valor da obra. E imagine o prejuízo, tipo, cada vez um e-mail, ele provava algo que tinha ali um significado de 10, 15, 20 mil, que podia ter um impacto assim na obra. E aí eu simplesmente não tinha mais isso, não tinha mais salvas negociações, não tinha mais nada. Isso porque um cara lá decidiu limpar e poupar espaço e economizar um trocadinho ali. O negócio é sério, assim, né? E a gente sabe, né, que pode ser que a tua empresa passe por algo semelhante de outro nível de quantidade de e-mails, ou outro nível de valores em que isso está negociando, mas o nível de estresse, de você ficar gerenciando essa quantidade gigante de e-mails, é muito alto, né? E aí, como é que chega num ponto como esse, né? Como é que chegou? Estamos falando de uma construtora grande, uma construtora muito boa, muito conceituada. Como é que chega num ponto desse? Eu entendo ali que o principal meio de comunicação estava nos e-mails. Isso eu acho que era o primeiro problema ali que aconteceu. Não consigo, olhando para trás, como que a gente resolveria de outra forma. Não sei. Mas o principal meio de comunicação nosso ali era os e-mails. Então, se eu estava ali na obra com o gerente geral de obras, e aí o cara chegava, aqui você precisa contratar um empreiteiro tal, ou você precisa modificar isso aqui, e a gente definia alguma coisa ali juntos, negociava tal, aquela conversa ela não tinha muito valor. Mesmo que a palavra valia tal, mas a hora que o gerente saía da obra, a primeira coisa que ia fazer é escrever um e-mail para ele. Conforme a gente conversou na obra, a gente definiu isso. Porque se alguma vez pensar, não, mas a gente definiu isso na obra, o que a gente definiu? Busca lá o e-mail, acha o e-mail e vai ter a resposta. Só que você vai perder um tempão buscando esse e-mail também. Mas todo o principal meio de comunicação oficial, pelo menos, ele estava no e-mail. O segundo problema que eu via é que a passagem de bastão dos processos estava no e-mail também. Então, tinha lá um fluxo de contratação de empreiteiros que tinha 23 etapas. Bizarro, 23 etapas é absurdo, mas cada uma dessas etapas, a formalização, né, passava por e-mail. Então, se eu vou contratar um empreiteiro, precisa da autorização do setor de planejamento. Então eu enviava a documentação por e-mail, toda a documentação enviava por e-mail para o setor de planejamento, eles recebiam essa documentação, pronto, passou o bastão ali com o e-mail. Aí eles devolviam essa documentação com um ok ou com pendências e tal, e essas pendências podiam gerar vários e-mails, porque, isso aqui você não considerou, daí voltava lá, eu considerei aqui nessa linha tal, daí
voltava, não, tem que mudar isso aqui. Daí mudava, mudei, e agora? E ia, voltava meio adoidado. Era a principal forma de passagem de bastão do processo. E depois dali, o gerente tem que aprovar. Então vai mandar toda essa documentação para o gerente. O gerente recebe lá. E daí ele vai, aprova, não aprova. E isso que às vezes acontecia de chegar lá na 10ª etapa do processo, o gerente, você tem que considerar aquele outro empreiteiro, deixa ele participar do quadro de concorrência. Legal. Só que aí a gente volta tudo para estaca zero, começa de novo. E vai ter mais todos esses e-mails de novo, porque tudo tem que passar pelo processo novamente. Isso acontecia bastante. Então, a passagem de bastão, né? O que hoje a gente na Yumis faz, movendo o card aqui para o lado, lá era um e-mail com toda a documentação que tinha que anexar. E se esquecesse uma documentação, a pessoa devolvia, você não me mandou o que precisava. Então, tinha toda essa burocracia lá. E tudo por e-mail. O terceiro problema é que não tinha boas práticas de colocar um nome legal no e-mail. A gente lidava com várias obras, com vários assuntos dentro da obra, e daí o cara mandava ali um e-mail com o nome da obra. Só que, cara, o e-mail com o nome da obra, eu tenho milhões de assuntos relacionados a essa obra. E não adianta, ou o e-mail com o nome alvenaria, ou o e-mail com o nome estrutura. Não, mas tem milhões de assuntos relacionados a isso. E aí, para achar esses e-mails, era muito difícil. Então, isso eu acho que era o terceiro problema. E o quarto problema é que todo o restante da comunicação da empresa também era por e-mail. Então a gente falava ali de agendamento e confirmação de reunião, era tudo por e-mail. A gente falava dos comunicados do RH, sempre que ia comunicar alguma coisa era tudo por e-mail. Todas as outras informações sobre a empresa vinha por e-mail também. Então era um volume gigantesco, né? Raul, então você está falando que tudo isso, né? Você buscando, ou às vezes tentando buscar informação nos e-mails e para dar continuidade ali a um procedimento ou processo, você perdia muito tempo, ou seja, muita improdutividade do seu dia, na gestão dos processos, na busca por informação. Tempo que deveria estar na obra, por exemplo, o engenheiro numa obra tem que estar na obra, tem que estar ali acompanhando as coisas acontecendo, não no escritório ali. Escrevendo um monte de e-mail e administrando lá várias pastinhas de e-mail. Entendi. Então, imagina quantas empresas, né, estão dentro desse cenário, onde envia e-mail com qualquer assunto, às vezes sem assunto, né? Ou com o assunto errado. E quando dentro de um assunto lá, vamos tratar de um assunto A e tá discutindo no e-mail e aproveita e fala daquele outro assunto ali. Como que você encontra essa informação depois, né? Isso acaba dando muita falha no processo, e se a gente for parar para pensar o tempo, vamos usar esse exemplo do Raul, né? O tempo que um engenheiro da obra tá parado vasculhando e-mail, quanto custa para a empresa isso de verdade? Então você quer cortar custos de um lado, mas está deixando tudo mais caro, né? Nessa gestão ineficiente na comunicação interna, né? Principalmente. Então, pensar ali o tempo do seu colaborador quando ele está buscando essa informação, ou até mesmo pensando em arquivar essas informações, né? Como que é o versionamento disso, né? Dentro do contexto de comunicação interna. Você manda um e-mail para uma pessoa, tem um assunto correto, descrição correta e com 2 pessoas copiadas. Legal. Daí entra uma terceira no meio. Essa pessoa às vezes não recebe o histórico. Ou aquela pessoa que diz, ei, mas eu não recebi o e-mail. Daí vai o encaminhado, tá desatualizado, recebeu o e-mail da semana passada, nova semana. Nossa, gera uma confusão. O versionamento é um negócio também que se eu estou buscando um e-mail antigo e eu encontrei ele, como é que eu sei se ele é a versão correta ou não? Né? Eu encontrei 2 e-mails, vou pegar o mais recente, mas talvez ainda tenha um terceiro que eu não sei. Que não estava com aquela palavra-chave. Agora eu vou olhar e vou achar que o último que eu encontrei é o verdadeiro. Isso causa bastante desperdício, né, de tempo, de dinheiro para as empresas, perde muita informação, e isso acaba, de alguma forma, atingindo não só a equipe, né, deixa o pessoal desmotivado, mas às vezes resbala nos clientes, né, na entrega do seu serviço, na qualidade de entrega, ou até mesmo no prazo, né? Perdeu informação, tem que perguntar pro cliente de novo, mas eu não me lembro, você me falou quando, me falou aonde? Daí fica aquela loucura, aquele estresse no dia a dia de trabalho. Então, só caos.
Então esse é o cenário, né? Eu acho que se você passa por algo semelhante, coloque aí no chat, que você vive aí, né? Resumido, lógico, o que tipo de prejuízo isso causa para a sua empresa, né? Ou como você consegue, ou como você tenta lidar com isso, como você tenta encontrar informação e resgatar informação nesse caso. Mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Nosso objetivo não é substituir o e-mail por uma outra coisa que faça exatamente o que o e-mail faz. Porque isso não adianta nada. Ou, sei lá, com alguma vantagem. O conceito que a gente quer trazer e o objetivo, né? Agora a gente indo já para a parte boa, né? Chega de falar de problema. Chega de falar de problema. O objetivo aqui é a gente introduzir o conceito de informação mais estruturada, comunicação mais estruturada. Então, vai além do... eu preciso mandar uma informação para a Kelly, a informação específica, sei lá, eu preciso fazer uma pergunta para ela relacionada a um contexto. Então, não adianta eu falar para a Kelly, Kelly, veja, confere para mim se está certo. Não, confere para mim se está certo o quê, quando, o que está certo, qual é o contexto, para que serve isso aqui, qual é o documento por trás disso aqui, qual é o objetivo, qual é o fluxo, quem está envolvido. Tem um monte de informação que, se eu for escrever no e-mail, eu vou perder um tempão escrevendo esse e-mail. E eu mesmo tempão lendo. Então, e com lendo, risco de não tentando entender, né? Isso. E aí, então, o que a gente quer trazer aqui é a questão da informação estruturada. Eu acho que esse é a chave, né? A gente vai entrar em alguns detalhes aqui, mas o conceito geral não é simplesmente... A gente tem ali a timeline no card, e a timeline justamente é a ferramenta de comunicação contextualizada que a gente tem, né? Então você comunica dentro de um contexto em vez de comunicar fora do contexto. Mas não é só isso, né? Porque isso se fosse só isso, seria substituir uma coisa por outra. Um pouquinho mais organizado, sei lá. Mas é mais do que isso. A gente pode colocar informação realmente estruturada, realmente rastreável, encontrável, com histórico bem definido, registrado, com segurança da informação. A gente pode fazer isso de uma forma muito melhor. Então é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Como é que a gente fez desde que a Yumis foi para o ar? Na verdade, antes de lançar a Yumis, a gente já estava usando, obviamente, né? A gente teve algumas empresas que foram nossos parceiros como beta tester antes do lançamento, e a gente também estava usando antes do lançamento. Então, desde aquele momento em que tinha ali um mínimo de funcionalidades, um mínimo ali razoável para a gente utilizar, a gente já estava utilizando. E como é que a gente fez desde lá? E a gente claro que foi se adaptando e foi melhorando aos poucos. Primeiro que tudo que precisa ser executado vira um card. Eu não estou falando da tarefinha do, sei lá, conferir a campanha do Google Ads, que eu tenho que fazer todo dia. Não é isso. Fazer a campanha, sim, isso é um card. A gente até com mídias sociais, eu vou escrever um post, é um card. Fazer essa YouLive, tem aqui um card. Eu e a Kelly estamos aqui aberto com o card da YouLive e tem todas as informações aqui. A gente produziu o conteúdo, ele passou por um fluxo, ainda tem, terminando a YouLive aqui, ainda tem mais passos, mais algumas etapas ainda para rolar, para deixar essa live salva para vocês e divulgar algumas coisas. Então, tudo vira um card, né? Aí entra, por exemplo, citando o exemplo da obra, né? O que seria? Não seria a obra como um todo um card, porque é muita informação dentro de um card só. O que seria ali no caso? A obra seria um fluxo, porque cada etapa em uma obra, ela segue um padrão ali de fluxo, né? Ela segue uma rotina. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ter a concepção do que é o projeto ali, né? O projeto, às vezes, dependendo de como for, não é algo que tem um projeto específico, mas tem um detalhamento do que é para entregar. Então, tem essa primeira etapa, depois eu vou contratar o material, contratar a mão de obra, eu vou
criar ordem de serviço para executar, eu vou acompanhar a execução, conferir, eu vou para a fase de pagamentos, finalização, entrega. Então tem ali todo o processo. O que seria ali, por exemplo? Seria a alvenaria da Torre 3 é um card. É um card, é o mesmo empreiteiro que vai fazer tudo, o mesmo fornecedor de material que vai fazer tudo, eu preciso desses materiais, eu preciso desse projeto, eu preciso de um empreiteiro com essa qualificação e vamos lá, vamos fazer. Então, é dessa forma, né, que a gente estrutura. Então, é isso aí. E daí, assim, é legal a gente olhar também as informações que estão dentro do card, né? Definimos ali o que a gente coloca, cria card para quê, né? E aí, como a gente comunica entre a equipe, né, olhando o card como um meio de comunicação, mas quais informações que a gente coloca dentro do card para que seja uma comunicação estruturada entre a equipe. Isso, então dentro do card a gente tem diversos recursos ali que auxiliam, né, nessa melhora na comunicação, entre os recursos da descrição, que é o principal ali dentro do card. Então ali descreve qual que é o contexto, para que ele existe, quais são as necessidades ali, uns critérios de aceite ou alguma lista do que precisa ser feito, uma sugestão de pauta, se for alguma produção de artigo, de post. Se for e-mail, pode ser um e-mail marketing ali que você quer disparar para os seus clientes, é o conteúdo. Se for um roteiro de um vídeo, é o roteiro escrito na descrição. Então, dá para usar de tudo que é jeito. E a descrição vai ajudar a contextualizar todos aqueles que vierem fazer parte da equipe desse card, a entender o que está acontecendo, né? Para que ele existe, o que tem que ser feito, qual que é o objetivo final de tudo isso, né? Executar o que está descrito ali. Então, assim, mesmo que existam projetos em paralelos, porque às vezes acontece, vou dar um exemplo que está fresquinho na minha memória. A gente estava fazendo uma produção de um vídeo e também ia ter uma postagem desse vídeo. São 2 cards independentes, que pra gente estavam em fluxos separados, mas a gente consegue vincular esses cards, ou como cards filhos dentro da Yumice, o que ajuda a manter um grupo de cards relacionados, ou marcar esses cards na descrição ou na timeline, usando uma hashtag. Não sei se você conhece essa funcionalidade, mas ela é uma dica muito boa. Você escreve uma cerquilha, uma hashtag ali na descrição ou na timeline, e ele vai abrir uma listinha para buscar cards ou contatos existentes já cadastrados na Yumice. Então você pode buscar o nome do contato empresa-pessoa ou o próprio card, e ele vai gerar um link para acessar mais fácil essas informações através da descrição ou timeline. Então isso ajuda bastante nessa relação entre cards. Isso é bem legal. Antes eu copiava a URL do card e colocava lá, mas daí fica aquele negócio feio, assim, grande. E com isso ali fica bem bonitinho, né? Fica o título ali com o link, você clica no link e vai direto para lá. Você consegue fazer uma estruturação organizada da descrição, né? Quando você tá num projeto mais complexo que se refere a vários cards ao mesmo tempo, está detalhando algo que vem de outro card, quer fazer uma referência com alguma outra coisa, é bem legal isso aí. Então não tem limites, a descrição você coloca ali o que precisa realmente para executar aquele projeto, aquela ação, o card como um todo. Outra opção bem legal que a gente tem dos cards são as tags. As tags, quando bem utilizadas, elas podem auxiliar você a encontrar informações de uma maneira muito fácil. Então, tanto para cards, tarefas, contatos, enfim, elas te ajudam a categorizar os assuntos. Então, de alguma forma elas acabam agrupando cards, né? Porque se você vai fazer uma busca, aplicar um filtro em cima dos seus cards, você consegue encontrar todos os cards relacionados ao conceito, a um determinado assunto. Então, por exemplo, todos os cards relacionados ao RH, ou todos os cards relacionados a recrutamento, todos os cards relacionados à execução de alguma coisa do administrativo. Então, isso acaba facilitando e melhora muito a organização de tudo que a sua empresa precisa executar. Outra questão também são campos personalizados dentro dos cards. Essa funcionalidade eu não sei se todos conhecem ou utilizam, mas são informações extras que podem ser útil para a sua equipe conseguir entender o contexto geral do que está sendo realizado. Então, dentro dos campos personalizados, você pode colocar já listas pré-definidas de categorias, de assuntos, a gente utiliza, por exemplo, para definir editorias de postagens. Então, ali tem uma lista já definida pelo pessoal da comunicação, em que se encaixa isso. Ou então, perguntas do que precisa ser feito ou não, se tem ou não tem alguma informação. Tudo você consegue configurar
dentro dos campos personalizados. Isso ajuda muito no entendimento do contexto geral do card. Legal. Lembrando que a gente está falando isso pensando em comunicação estruturada. Então, estamos falando de tag, estamos falando de campo personalizado, isso é uma forma de comunicação. No e-mail eu teria que dizer, eu estou falando aqui do assunto contas a pagar e usar essas palavras-chave no e-mail para que ele seja encontrável depois. Só que essas palavras-chave vão estar no meio do texto, você não vai lembrar de fazer isso toda vez. Quem aqui pensa nisso, né? Eu vou escrever um texto aqui bem escrito e otimizado para a busca do e-mail, né? Vai que daqui a meio ano alguém me pergunte sobre esse assunto. Melhor eu pôr essa palavra-chave aqui. Então, e as tags, por exemplo, ela aparece no minicard ali no fluxo. Então, você já bate o olho no teu fluxo, você já vê aqueles assuntos ali, você sabe do que se refere, né? A gente aqui pensando no desenvolvimento da Yumis, nas novas funcionalidades, tal, a gente coloca ali, por exemplo, tem uma tag automação. Então, todas as funcionalidades futuras relacionadas à automação tem aquela tag. Então, quando alguém... tive uma ideia de uma automação bem legal. Antes de criar um novo card... isso é o que a gente mais tem. Antes de criar um novo card com essa ideia da automação, vai ali no filtro, no planejamento e filtra pela tag automação. Então, vai ver todos os cards futuros ali que tem de automação. Daí viu, não, mas essa ideia aqui a gente já teve, a gente já está na fila, a gente já vai executar ela, está ali no planejamento e tal. Então isso é bem legal, isso ajuda bastante. É uma forma de comunicação também. Uma outra forma também é tarefas. Então no card ali embaixo das tags, campos personalizados, tem uma área para você colocar as tarefas. E isso ajuda muito, porque o que acontece, sei lá, você vai para uma reunião e decide tudo que tem que fazer. Tem que fazer isso, ia ser legal se a gente fizesse isso. Vai todo mundo para casa depois e ninguém faz nada, porque a Kelly falou que tinha que fazer, eu acho que ela vai fazer, né? O Marlon falou que isso era importante, então eu imagino que ele esteja cuidando disso. Agora, se você pega ali durante a reunião mesmo, né? Citando o exemplo de uma reunião, né? Eu coloco ali a tarefa, tem que fazer isso, então tá, fazer isso aqui. Quem vai fazer e quando? É que eu tô meio sem tempo, eu não sei o que. Não, tá, então não é tão urgente assim, ou é urgente e alguém vai ter que fazer? Não, então tá bom, eu faço e eu vou fazer até amanhã. Beleza, então coloca ali tarefa para mim até amanhã. E aí a comunicação fica muito mais estruturada. Então você consegue ser direto sem ser grosseiro, é isso? Você consegue dizer, você precisa fazer isso aqui e precisa ser até amanhã. E se eu dissesse isso num e-mail, a pessoa ia ficar ofendida. E aí eu coloco... ia dizer que não recebeu e-mail. Melhor falar que não recebeu, é bem mais fácil. E aí no card tem ali, a tua tarefa é essa daqui. Você vai olhar nas tuas tarefas amanhã, hoje eu preciso fazer isso aqui. E pronto, está resolvido, sem problema. É uma forma de comunicação, dispensa um e-mail, uma linhazinha ali que já dispensa um e-mail. Mas eu não sei do que se trata. Você clica no link do card que tem ali do lado da tarefa, vai abrir o card com todas as informações, com a descrição, com tudo que já aconteceu, com a timeline, com a equipe envolvida. Você sabe quem é o líder do card, você não vai poder fazer ela amanhã e ela tá para você amanhã. Peraí, quem que é o líder do card? O líder do card é tal pessoa. Então eu vou falar com essa pessoa e aí a gente vai conseguir resolver. Eu não posso fazer amanhã, eu vou fazer na segunda-feira. Tá tudo certo. Legal? Então, as tarefas também são uma forma de comunicação. Posição no fluxo. Toda vez que um card é atualizado no fluxo, um e-mail é economizado. Porque se eu atualizei ele no fluxo, eu já disse para as pessoas, isso está em andamento. Eu tirei da coluna a fazer e pus na coluna fazendo, pensando o mais simples possível. Eu estou dizendo para qualquer um que estiver interessado nisso que eu estou fazendo isso. E aquele card que você não mexe, que você não... E aquele assunto lá que a gente combinou mês passado. Se você olhar lá no fluxo, você vai ver que eu estou fazendo. Então, está em fazendo. Ou, sei lá, vai ver que eu já entreguei. Está lá e entreguei. Ele formaliza isso, evita que eu tenha que mandar um e-mail para todo mundo. Não, mas eu quero ser notificado, porque eu não quero ficar entrando no fluxo lá. Então, aí você coloca uma automaçãozinha lá para você, para que você seja notificado, receba uma tarefa, receba um e-mail, qualquer coisa, para você ser notificado, já que você quer. Então isso é
Isso é bem legal também, é uma forma de comunicação que você não precisa necessariamente parar e escrever algo para alguém. E o que fecha toda essa questão de comunicação dentro do card é a timeline. Então a timeline hoje ela é dividida, né? Tem todos os registros, todas as anotações que acontecem dentro do card e também tudo que está compartilhado no feed, que é um assunto bem legal. E eu queria fazer um parênteses aqui antes de voltar ao assunto da timeline, falar que o feed ele é exclusivo para compartilhar informações com o seu cliente no UEP. Então não deixa de ser uma forma de comunicação interna, de reforçar a comunicação interna, por quê? Às vezes você já mandou uma informação para o cliente, o seu colega já está vendo, já está ali na timeline, você já foi compartilhado com o seu contato. Então, assim, se você ainda não sabe o que é o UEP, ainda não ouviu falar dele, eu convido vocês a acessar as nossas redes sociais, que a gente tem falado bastante do UEP por lá. E vamos voltar ao tópico timeline. Não, mas eu acho que você entrou num assunto interessante, porque é uma distração não muito. Só que não muito. A gente está falando aqui sobre comunicação interna. Como eu falei ali no começo, 2 anos que eu não recebo e-mail da Kelly, com exceção daqueles de novas funcionalidades. 2 anos. Então, comunicação interna, a gente consegue zerar os e-mails, não precisa mais. Mas meu cliente, ele gosta de receber as coisas por e-mail. Legal. Tipo, o UEP, ele já é uma forma muito massa de você reduzir um monte os e-mails com o cliente, né? Então, você já consegue ter uma comunicação direta, organizada com o cliente ali pelo UEP. Não quer usar o UEP? Tem um recurso daí volta para o e-mail, né? Daí tem um recurso, por exemplo, da automação de e-mails. De disparar e-mail para o contato, você dispara o e-mail para o contato do card, chegou em tal etapa, a automação ali dispara o e-mail e já resolve isso. Mas pelo UEP a gente consegue reduzir não só os e-mails internos, mas consegue reduzir os e-mails com externos a comunicação também. com o cliente. Pode voltar. Então, voltando para a timeline, a timeline, então, ela vai registrar todas essas movimentações e interações dentro do card. Então, desde a criação do card, quem criou, o que aconteceu depois disso, se foi executada automação em cima dele, se alguém moveu, inseriu tarefa, se alguém colocou tag, tudo. Se alguém alterou a descrição. Então, tudo isso fica registrado, o que ajuda quem está entrando com o bonde andando a entender, né, o que passou, o que foi falado, se alguém disse alguma coisa contrária, a favor, enfim, tudo está ali na timeline. Isso é muito bom, né, para contextualizar a equipe e para manter um registro, toda essa segurança da informação. Nossa, mas eu disse, eu fiz ali, eu movi o card, eu concluí ele naquele momento, ou ele avançou de etapa para você, fulano, que era responsável. Naquele dia, você foi avisado, olha ali, a gente, né, tem todo esse registro, o que garante toda essa integridade, né, e de alguma forma gera uma interação muito melhor, na minha opinião, em relação à equipe, né, o engajamento, a questão de o quesito responsabilidade, né, tipo, foi atribuído a você nesse dia, né, você era responsável a partir daqui, então assume isso, né, pega o bastão e resolve. Então, isso é excelente e realmente melhora a produtividade do time. Em relação à questão de exclusão do card, né? A gente tem a notificação, como eu falei para vocês mais cedo, mas acho que exclusão já era, né? Perde tudo, todos os registros, não tem o que fazer mais. E tem também a questão dos registros da timeline, que acho que é um ponto que me veio à mente agora. Você não pode editar informações passadas na timeline. Então, eu mandei uma mensagem pro Raul lá semana passada. Não, falei bobeira naquilo, não vou deletar. Ou escrevi alguma coisa errada, não tem nada a ver. Tá lá, cravado em pedra, não deleta. Não deleta. Isso é uma questão de segurança de informação, Sim. né? Então, assim, escrevi uma palavra errada, apertei enviar, você tem 5 minutos de chance ali pra dar uma ajeitada ou até deletar aquela informação. Mas uma vez enviado, não dá mais. Então isso é bom também, garante mais essa questão da segurança da informação. Isso é segurança para todo mundo, né? E o objetivo, claro que a gente não está aqui com a argumentação de você precisa se defender se alguém quiser falar mal de você, ou se alguém disser que você não está trabalhando, você precisa ter provas para... Não. Eu já trabalhei assim e eu sei quanto isso é estressante, quanto isso é desagradável. Aqui a ideia é trabalhar com confiança, é trabalhar, ter a liderança servidora, a liderança que confia, que delega, sabendo que o outro vai conseguir executar.
E tendo uma comunicação estruturada, uma comunicação legal, você não fica naquela insegurança de saber o que o gestor está esperando de você. Então, se você é responsável por um card, se o gestor imagina que você vai executar algo, o teu nome vai estar lá no card. Né? Isso não vai estar aquele, mas você deveria ter lembrado disso, você deveria ter não sei o quê. Não, isso você consegue estruturar de uma forma que fica muito mais leve você saber aquilo que você tem que fazer. E se você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. Então é muito mais gostoso, muito mais agradável trabalhar dessa forma. E para o gestor é muito bom também, porque tudo que acontece de interação no card, ele é avisado. Então, ele consegue acompanhar toda a interação da equipe do card, consegue interagir ali em determinados momentos que sejam, né, que ele seja chamado ou que ele ache relevante. E a timeline tem a funcionalidade também de você marcar pessoas do seu time. Então, dá um @ ao nome do usuário, isso destina, né, aquela mensagem para com quem você está conversando, ele é notificado e tem toda uma interação diferente dentro, né, desse contexto. E dessa forma, todo mundo é avisado do que está acontecendo o tempo todo, que é, né, nossa gestão à vista aí, para que todo mundo saiba, todo mundo acompanhe, todo mundo possa se envolver com o projeto para que ele realmente seja finalizado no prazo e de acordo com os processos da empresa. Muito bom. Então, assim, resumidamente, né, para a gente não se alongar muito, a gente está falando sobre trazer uma comunicação estruturada, uma comunicação muito mais organizada, contextualizada, né? Informação contextualizada que a gente chama tipo, você recebeu uma tarefa dizendo conferir, essa informação conferir já é suficiente para você saber exatamente o que você precisa fazer, porque você vai clicar ali, vai abrir o card, vai ter toda a informação ali, você consegue conferir. E essa informação pode ter vindo de uma automação quando o card foi movido por uma coluna em que você é o responsável por conferir alguma coisa. Então, não foi nem alguém que escreveu ali, confere. Não, chegou ali numa coluna, alguém que concluiu o trabalho que deveria concluir, entregou ali e veio uma tarefa para você. Então, aquilo ali é uma informação estruturada, uma informação contextualizada, que você não precisa de muita explicação para saber o que está acontecendo. Isso deixa tudo muito melhor, muito mais fácil. Hoje aqui na Yumice a gente, né, tem caixa de e-mail, sim, todo mundo tem, ou quase todo mundo, não sei, todo mundo tem uma caixa de e-mail, tem o e-mail da empresa ali. Aí serve para quê? Serve para autenticação. Então, se você precisa entrar no UApp ali, por exemplo, você vai receber o código pelo e-mail. Né, e para outras ferramentas também que você precisa de autenticação. Para marketing, para conteúdo, né? Se quer receber um conteúdo ali, assina uma newsletter, alguma coisa assim, ou mesmo os e-mails da Yumice que a gente envia, e-mail de dica e novas funcionalidades, outras coisas assim. Então o e-mail serve para isso. E, sei lá, um boleto de alguma coisa que tem que pagar, coisa chata também, vem por e-mail, né? Ou um contrato, alguma coisa assim. Mas entre a equipe, e-mail não serve absolutamente para nada. E aí, mas como é que eu mudo? Como é que eu começo? Né? Mudar a cultura não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Isso, a gente sabe que as pessoas trabalharam a vida inteira de uma forma e de uma hora para outra você chega, não pode mais, e-mail, não é assim, não é tão simples mudar a cultura. Mas você vai aos pouquinhos mudando, você vai aos pouquinhos conversando, mostrando os benefícios, mostrando como isso vai trazer vantagem para o dia a dia de trabalho para todo mundo, né? Vai colocando as informações ali nos cards. Se você é um gestor, por exemplo, você recebeu um e-mail de alguém da equipe, em vez de já responder o e-mail, faz um trabalhinho ali de mostrar para as pessoas o valor disso, né? Copia aquele e-mail, cola num card ou cola na timeline do card do projeto que a pessoa está se referindo, responde por ali, daí às vezes dá no e-mail ali já te respondi no card. Tipo, então se a pessoa não entrou na Yumice, está deslogada, alguma coisa assim, não recebeu notificação, ela vai saber que tem que entrar lá e aí com o tempo vai trabalhar. A gente trabalha aqui com a Yumice aberto o dia inteiro. E não é porque... Às vezes em 10 abas. Às vezes em 10 abas. Isso também acontece. Daí vem notificação, vem em todos os abas. Mas
não é porque a Humans é a nossa, porque a gente que está fazendo a Humans, é porque a gente realmente usa ela o dia inteiro. A gente usa o dia todo e deixa ela aberta o dia todo. Então, isso tá sempre ali numa aba aberta. Essa questão de cultura, né? Aquelas conversas de corredor. Lembra daquele assunto? Daí você manda lá no e-mail. Não. Cria um card lá na Yumis. Me marca lá no card. Isso aí. Isso começa a estabelecer realmente uma cultura de migrar o seu time para utilizar a Yumis. Empresas maiores, né? A gente tem alguns clientes que são grandes clientes e aí precisa de uma burocracia interna maior e às vezes não é a empresa inteira que está utilizando, mas sei lá, um cliente grande nosso que o setor de marketing utiliza. E aí todo mundo manda demandas para o marketing. Eu preciso que você faça um folder lá para eu mandar para os clientes não sei o quê. Preciso que você mande um comunicado interno para não sei o quê. E encontra o pessoal do marketing no banheiro, encontra o pessoal do marketing no corredor e passa a demanda ali e acha que vai resolver. E aí o que eles fizeram? Eles utilizam o UApp. Então todos os outros setores que não são usuários da Humans ainda, eles se comunicam com o departamento de marketing através do UApp. Eles abrem uma solicitação. Então, eu preciso de um comunicado para mídias sociais que é dessa forma. Ele faz uma solicitação ali, o pessoal do marketing já recebe no fluxo e já vai executar. E já vai fazer. Então, e seguir o processo normal, o processo padrão ali pelo fluxo. Mas eles recebem a informação de uma forma organizada. Então, e a pessoa que solicitou também sabe o que está acontecendo. Então, quando saiu ali, foi para aprovação, foi para ou vai para ele conferir de novo, vai tudo pelo UApp. Então, gostou dessa arte, manda lá a arte para a pessoa dá um ok ou faz os comentários dela ali. Então, já tem isso tudo dentro do card e o cliente, que no caso deles é um cliente dentro da empresa, um cliente interno, ele vê tudo ali no aplicativo, não fica aquele negócio de ficar encontrando outra vez no corredor. E aí? E aquele post? Cara, tô envolvido. Eu tô envolvido com 50, não faço ideia que post que a pessoa está falando, não faço ideia que documento que a pessoa está falando, e ali ele tem tudo organizado, né? Então também é uma forma de resolver a comunicação interna sem precisar mandar um monte de e-mail desorganizado. Boas práticas. Boas práticas. Então, como o card notifica toda a equipe e também o criador do card de tudo que está rolando dentro dele, é bem importante ter consciência de que momento cada um entra na equipe, né? Para que você não tenha conversas paralelas que estejam atrapalhando o seu colega, né? Mesmo que de uma maneira virtual. Então, marcar a pessoa correta, inserir a pessoa no momento certo da equipe. A gente tem, inclusive, automações. Há uma automação para colocar a equipe dentro do card, então às vezes se aproveitar disso para que nos fluxos, em determinado momento, seja inserido alguém. E isso é uma coisa, uma melhoria constante dentro dos processos da empresa, né? Até entender em que momento cada um deve entrar e às vezes a pessoa, vocês estão falando de assunto que não tem nada a ver, não deveria estar vendo isso agora, deveria ver isso depois. Então isso é uma boa prática na utilização ali da equipe. Outra coisa que acabei dando a dica antes, mas acho que vale reforçar, a questão da hashtag, de sinalizar ali links de cards relacionados ou contatos que estejam de alguma forma envolvidos com a execução daquele projeto, não necessariamente sejam só clientes do card. E também marcar pessoas na timeline. Então, marcar porque direciona. Se eu vejo que marcaram ali o Marlon na timeline, não estão falando comigo naquele momento. Eu posso não ler aquilo naquele momento e no momento em que eu precisar entender o contexto, eu vou ler tudo e vou acompanhar e dar minha opinião na hora certa. Então, sou avisada, mas não... uma resposta tua e não nesse espero caso, uma né? resposta minha. Então, marcar é legal para isso também. Eu preciso... Joga uma pergunta aleatória lá, tem 10 pessoas na equipe, quem que é o proativo que vai responder, né? Tipo, marca quem que você quer que responda, né? Isso. Então, isso é algo que realmente ajuda ali no entendimento e na produtividade da equipe dentro do card. Que mais? A Mônica, que ela fez um comentário dizendo que na empresa que ela trabalha, transformaram a frase de formaliza para mim por e-mail por cria um card sobre isso, por favor. Bem isso mesmo, acho que é uma ótima frase para se repetir várias vezes. Faz a conversa no corredor vira
sempre vira card. Vira card. Card é ilimitado, né? Card é ilimitado, só cria. Eu tenho aquela ideia maluca, você cria o card ou eu crio? Tipo, só tem que sair decidido da conversa quem que vai criar o card. E tá resolvido ali, tá resolvido. Lembrei de um assunto aqui que a gente estava com uma questão de criar o usuário, colocar o usuário na equipe no momento certo, né? E essa automação de colocar o usuário, isso ajuda muito, né? Eu acho que tive uma conversa um pouco antes aqui com o Pedro e a gente estava justamente nessa, ele estava entrando no card, daí o card estava secreto, ele saía do card. Não, eu acho que se ele resolvesse aquilo com essa automação, que eu não lembrei na hora, vai resolver o problema dele lá. A gente conversa ali. Que mais? Mais alguma coisa? Ou podemos finalizar? Olha, acho que a gente deu várias dicas. Eu gostaria muito mesmo que quem utiliza os cards e, enfim, compartilhasse com a gente essas experiências de como que está funcionando a comunicação interna, se está sendo bom, se não está sendo bom para a equipe, ou se a gente pode oferecer alguma outra dica para vocês, né, de como utilizar. Eu acho que a gente extrai tudo que a UMIS tem aqui no dia a dia. A gente acaba tendo uma vantagem ali no uso, né, para conseguir utilizar esses recursos, mas a gente tem muita informação legal para compartilhar com vocês. Então, se vocês quiserem mandar as dificuldades na comunicação interna de vocês, como que está sendo, exemplos, né, de como vocês estão aplicando com ou sem a UMIS, para a gente poder dar esses feedbacks, dá para melhorar dessa forma ou de outra, compartilha com a gente nos comentários do vídeo, nas redes sociais, e a gente vai conseguir atender vocês e dar algumas dicas bem valiosas aí para o dia a dia da equipe. Isso aí, lembrando que a gente tem o aplicativo, ele está disponível, ainda a versão beta, ainda ele não está com todas as funcionalidades, mas ele já ajuda um monte, a gente já usa ele direto, está ficando muito legal. A gente vai colocar o link aqui na descrição, ou já está o link aqui na descrição, e você pode acessar por ali, já baixar o aplicativo e começar a utilizar. Se você está vendo pelo Instagram, dá para ir ali na bio, também vai ter os links lá. Quero agradecer a todo o pessoal que assistiu, o pessoal aqui da produção também que está nos ajudando, está fazendo com que seja possível, aí, fazendo com que as coisas funcionem. Então, muito obrigado aí, pessoal. E a nossa próxima Live Produtividade será no dia 25, daqui a 2 semanas, no dia 25, às 17 horas também. E a gente espera você, já anota na sua agenda, já salva esse horário, que vai ser um bate-papo muito legal também. Legal. Isso aí. Então, muito obrigado. Nos vemos na próxima Live.